Espero que continue assim, tudo bem. Sim, legal, Fernanda. Então, eu acho que agora já podemos começar e dizer o seguinte, Fernanda, eu estava vendo aqui, agora eu passo a imagem, fica tudo mais legal, mas eu estava vendo que você aqui se formou na Universidade Estadual de Londrina, é isso mesmo? Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá e fiz a residência na Universidade Estadual de Londrina. É verdade, não é? E é membro da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é isso mesmo? Isso mesmo. Estamos aqui para contribuir, né, na parte da endócrina. E você é aquela moça que ajuda a equilibrar os hormônios e as pessoas a ter mais saúde, é isso mesmo? É verdade. Ajuda as pessoas a Fazer equilibrar os seus endocrinologia com hormônios. amor. Com muito amor. Isso é uma das coisas mais importantes, né? A gente ter carinho, amor e respeito para aquilo que faz. Entendi. Já havia uma paixão antiga, apaixonou-se pela endocrinologia e nunca mais saiu dela, não foi assim? Foi assim mesmo. Paixão à primeira vista. Excelente. As glândulas. Então, agora que estamos com uma conexão estável, do que vai ser a nossa live hoje? Fernanda, me conta. Cláudia, a nossa live vai ser bem interessante, né? Essa interface, essa união, essa linha tênue entre a endocrinologia, a psiquiatria relacionada aos sintomas, né? Então vai ser um bate-papo bem descontraído, interessante e espero que esclarecedor, né? Sim, sim. A gente botou na semana o nosso link com algumas perguntas, foram feitas algumas perguntas no Stories, e aí a gente deu uma organizada no roteiro com mais uma complementação que a gente fez justamente para a gente já iniciar com uma sequência. Que tem uma doença, me parece que é uma doença que é a mais comum, a mais prevalente da endocrinologia. É o hipotiroidismo, é isso mesmo? É verdade, Cláudio. O hipotireoidismo é uma das disfunções endócrinas mais comum dentro da endócrina, né? A disfunção tireoidiana mais comum. E é sobre ela que nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos começar por ele? Vamos começar por ele. Então, Cláudio, me conta, como é que é? Vamos lá. Um paciente chega no seu consultório e ele apresenta o quê para ter essa suspeita do hipotireoidismo? Cláudio, está cortando um pouquinho, mas eu imagino que deva ser a sua pergunta, né? O diagnóstico do hipotireoidismo, quando a gente suspeita do hipotireoidismo. Então, assim, o paciente normalmente ele se apresenta cansado, desanimado, sonolento, como que se diz? Com um quadro semelhante a um quadro depressivo, com falta de memória, com falta de concentração. Então, assim, é um paciente alteração do sono. Alteração do sono. Ele vem sonolento, ele vem cansado para a gente, ele fala que ele não está conseguindo desempenhar aquilo que ele conseguia fazer, as atividades simples do dia a dia, e alteração de memória, e às vezes se confunde um pouquinho com o quadro psiquiátrico, né? A gente pensa assim, será que esse paciente está... E até ele acha que está um pouco depressivo. E a gente vai avaliá-lo e ele tem o hipotireoidismo, né? Que é uma disfunção bem comum da tireoide, no qual a tireoide produz menos hormônios tireoidianos. Então esse paciente tem menos hormônio circulante. Então ele fica paciente mais para baixo. Tireoide é essa glândula que fica no pescoço, né? E como é que faz o diagnóstico do hipotireoidismo? É exame de sangue, é ultrassom? Não, é o exame de sangue, né? A tireoide é uma glândulazinha que fica bem aqui, ó, na região anterior do pescoço, bem pequenininha, ela parece uma borboletinha que eu falo, né? Umazinha de um lado, umazinha do outro lado, e essa glândulazinha produzindo menos hormônios dá todos esses sintomas. Então, como a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é pelo sangue. A gente vai dosar o hormônio desse paciente. E o que a gente observa? Que os hormônios tireoidianos estão baixos. T3, o T4 está baixo, e a gente observa que o TSH, que é o hormônio regulador da tireoide, ele está alto. Então, ele se eleva
na intenção de forçar a tireoide a produzir mais hormônios. Mas ela não dá conta, né? E aí vem os sintomas. Então, um paciente que parecia estar depressivo no consultório, na verdade, tinha uma hipoprodução do hormônio? É isso mesmo? É, o paciente tem uma diminuição do hormônio. Seja ela por disfunção glandular, seja ela por alguma coisa que alterou essa função. Então, o paciente chega desanimado, cansado, sonolento, com dificuldade de concentração, de memória, uma diminuição de raciocínio, e sem contar, né, paciente com pele fria, mais seca, e outras queixas que vêm associadas. Mas o que chama atenção é o quadro que às vezes se assemelha a um quadro depressivo, né? Então, às vezes, muitas vezes, o paciente até vem tratando um quadro depressivo e a gente observa que ele tinha um hipotireoidismo associado. Ou aquele paciente que... Pode falar. Eu só ia perguntar, se colocar a medicação melhora, qual que é a medicação? A medicação é a reposição do hormônio tireoidiano. Então, é uma medicação bem segura, bem tranquila, ela vai ser tomada pela manhã, em jejum, tem que esperar aqueles 40 minutinhos para uma próxima refeição, ela não pode ser usada junto com nenhuma outra medicação na hora da ingestão, né? A gente tem que esperar pelo menos os 40 minutinhos. Então, o tratamento do hipotireoidismo costuma ser um tratamento simples. A nossa intenção é normalizar os hormônios tireoidianos. Então, assim, não tem efeito colateral, né? Com a terapêutica instituída, o paciente vai se sentir bem, vai equilibrar os seus hormônios e vai voltar àquela rotina que ele tinha de estar mais animado, mais focado nas suas atividades, desenvolvendo as atividades do dia a dia de uma forma completa, como se ele se sentia antes, né? Eu me lembro de um caso, Fernanda, que chegou para mim no consultório, não foi em psiquiatria, foi de acupuntura. Veio uma paciente que estava com alteração grande, mas ela tinha até, me pareceu, que ela tinha até o aumento do volume do pescoço. Aí eu olhei, desconfiei, e já vinha com uma queixa crônica, já estava com aquela situação de humor rebaixado há anos. E aí eu dei uma desconfiada maior, que todas as alterações estavam ali, com essas todas que você falou, batendo. E olha lá, que satisfação não é. Se a gente não pede exame, a gente não descobre e trata de uma forma completamente errada. Já pensou antidepressivo com uma paciente dessa? Vai mascarar uma condição que é para tratar com a medicação, com a tiroxina, o T4, né? E atua. O Cláudio, às vezes ele pode até ter um quadro depressivo associado ao hipotireoidismo, né? E o que a gente observa? O paciente começa a tratar o quadro depressivo e a resposta é muito pouca, ou é uma resposta, assim, ineficiente, que a gente percebe, às vezes, vai mudando a terapia do tratamento depressivo e o paciente responde mal. E aí, quando a gente ajusta os hormônios, né, tira o paciente do hipotireoidismo, ele melhora o quadro depressivo, né? Se era psiquiátrico, ele melhora esse quadro psiquiátrico. Então, assim, a gente tem que avaliar, né? Será que é só depressão? Será que é só hipotireoidismo? Será que tem uma associação entre um transtorno depressivo e um hipotireoidismo? Então, tudo tem que ser tem que andar juntos, né? Sim, e às vezes até anemia também, né? Vai aparecer com depressão, a gente negligencia, necessidade até do hemograma pode confundir, né, todo o quadro. Então, daí a necessidade de avaliar quando começou, como está, condições do paciente, isso tudo, né, Fernanda? E o que você falou da sua paciente, que você examinou e verificou que tinha um aumento cervical, acontece sim. Às vezes ele tem um aumento da glândula tireoidiana, inicialmente, e depois, com o passar do tempo, esse paciente pode haver uma diminuição da glândula tireoidiana, uma tireoidite de Hashimoto, que às vezes a gente vai fazer ultrassom em estágios às vezes mais avançados, a gente vai observar aquela tireoide mais atrófica, mais heterogênea, menorzinha. Então, assim, ela não dá conta de produzir a quantidade de hormônios que nós precisamos para ficar bem. Entendi. Apenas registrando a entrada de Karina Raquel e uma pergunta do Dr. Caio Molina. Olha o que ele colocou. Então, seria interessante sempre investigar a tireoide antes de bater o martelo de depressão? Faz parte do protocolo. Paciente chegou, tem que pedir exame. Tem, né? O paciente chegou na psiquiatria apresentando sintomas depressivos,
como diagnóstico diferencial, a gente precisa afastar, né, um hipotireoidismo. Mudando até um pouquinho na questão do hipotireoidismo, até a deficiência de vitamina D faz um quadro também, às vezes, semelhante à depressão. O paciente fica desanimado, falta de memória, falta de concentração. Então, acho que isso tem que entrar um pouquinho no diagnóstico diferencial. Antes da gente bater o martelo na depressão, temos que avaliar todos os outros hormônios, sim. Se tem o hipo, é porque tem o hiper. É assim mesmo? É assim, tem o hipo, que é uma diminuição do hormônio tireoidiano. E a gente tem o hipotireoidismo. Não, né? Será que é um quadro de transtorno de ansiedade generalizada? Será que não tem um hipertireoidismo por trás? Novamente, esse cruzamento, né, entre endócrino e a psiquiatria. É o principal, né? Você olha, paciente que fica e está inquieto e está com alteração do sono e pronto, você vai pensar que é TAG, né? Que é ansiedade ou algum quadro do capítulo dos transtornos ansiosos da psiquiatria. Por isso que tem que, mais uma vez, dosar hormônio tireoidiano, porque vai aparecer alto. E aí, o que a gente faz? Bom, uma vez que o paciente apresenta esses sintomas, né? Está agitado, está ansioso, está taquicárdico, está apresentando insônia, tremores de mãos, um quadro parecido com ansiedade, né? O coração dispara, as mãos tremem, sua. Então, assim, esse paciente é um paciente que deve ser investigado para hipertireoidismo, sim. Novamente, a gente dosa os hormônios tireoidianos. E o que a gente vai observar? Um aumento de hormônios tireoidianos, um aumento de T3 e o TSH baixo, porque TSH é aquele hormônio que estimula a tireoide. Uma vez que ela está hiperfuncionante, o TSH cai. Então, a gente associa isso e fecha o diagnóstico, né? O paciente está num hipertireoidismo, que merece ser tratado também, deve ser tratado, né? Acho que a Marluce perdeu só um pedacinho, mas, Marluce, era um quadro de agitação que, quando chega em consultório, que a gente pode confundir justamente com o transtorno de ansiedade generalizada, que cursa com irritabilidade e pensamentos acelerados, muitas ideias, quando muitas vezes é glândula hiperfuncionante. A condição até de bócio multinodular pode causar isso, né, Marla? Sim, uma tireoide aumentada de volume, né, aumentada de uma forma generalizada na doença de Graves, uma tireoide com um nódulo hiperfuncionante, né? Então, assim, a tireoide não está tão aumentada, mas tem um nódulo aí hipersecretor. Então, novamente, aumenta os hormônios tireoidianos. Aí a gente vai ter que fazer um diagnóstico diferencial depois, com ultrassom. É um bócio, né? Uma doença de Graves, é um nódulo. E aí a terapêutica vai depender do nosso diagnóstico, de qual a causa do hipertireoidismo. E agora eu quero saber isso. Parece, não sei, que tem aí umas glândulas que ficam no abdômen. É isso mesmo? Temos as suprarrenais. São duas glândulazinhas endócrinas também que ficam sobre os rins, né? Ela é suprarrenal, ela é acima do rim. Glândulazinha também bem importante, hein, Cláudio? Foi bem lembrado isso, porque, claro que as alterações não são tão comuns como as disfunções tireoidianas, mas uma vez que há excesso de alguns hormônios adrenal, o paciente pode se apresentar com sintomas também que parecem um quadro de ansiedade, taquicárdico, sudoreico, tremores, cefaleia, às vezes hipertensão associada, e a gente tem que pensar em feocromocitoma. Feocromocitoma, que é um tipo de tumor que acontece na adrenal, é isso? Ele é um tumorzinho benigno da adrenal, que uma vez diagnosticado, ele precisa ser tratado, né? E o tratamento é cirúrgico. Porque a gente sabe que, apesar de ser uma doença rara, mas uma pequena parte pode malignizar. Então a gente precisa tratar, né? Glimpse Ray perguntou aqui sobre aumento de peso ou perda de peso. Como funciona? Em qual dessas doenças aumenta o peso? O hipotireoidismo, ele pode levar
E esse hormônio é o hormônio do nosso metabolismo. Então, o paciente está lentificado. Então, o paciente mais lentificado, se ele continuar comendo da mesma forma ou aumentar um pouquinho, tudo isso vai virar energia, vai se armazenar na forma de gordura. Então, o paciente com hipotireoidismo pode fazer ganho de peso, sim. E, além disso, o hipotireoidismo, quando muito descontrolado, ele pode fazer edemas de pés, de mãos, de face. Então, tudo isso vai contribuir também para o aumento de peso. Ao contrário, agora, o hipertireoidismo, né? Entendi. Ó, a Mônica entrando. Pode falar. Só vi a Mônica entrando, não me aguentei e falei que ela entrou. Pode falar. A Mônica aqui de Paranavaí, a doutora Mônica Dermato. Então, Cláudio, o hipertireoidismo é um excesso de hormônio tireoidiano. E esse excesso de hormônio tireoidiano aumenta o metabolismo. Uma vez que aumenta o metabolismo, tudo começa a ser consumido. Consome proteína, consome gordura, e o paciente começa a fazer uma perda de peso extremamente significativa. Até alguns pacientes brincam e falam assim, ai, doutor, eu queria ter o hipertireoidismo. Mas só quem tem sabe como é ruim, né? Faz uma perda de peso acentuada, com quadro de agitação psicomotora, com insônia, com irritabilidade, com desgaste ósseo importante. Então, não é só a perda de peso, né? São várias coisas associadas. Então, não dá para esse paciente permanecer em hipertireoidismo. E no final, eu acho que a gente vai falar, que a gente já combinou, para falar das medicações, sibutramina, até o hormônio tiroidiano, o pessoal tomando com essa função estética, achando que vai resolver com a medicação e negligencia. Não é assim? Um perigo, Cláudio. Eu tenho pego menos, antigamente era mais comum, né? Nessas fórmulas de emagrecimento, alguns colegas às vezes associavam o hormônio tireoidiano, né, o T3, para fazer o paciente perder peso. Mas é uma perda de peso não saudável, né? Induzir o paciente ao hipertireoidismo para ele perder o peso. Então, agora está um pouquinho menos comum isso, graças a Deus. E até puxando o gancho, tratamento de hipotireoidismo, a gente nem manda associar a medicação. Então, assim, nem manda manipular a medicação, desculpa. Então, tratamento do hipotireoidismo não se manipula a medicação. Não se toma T3 manipulado, tá bom? Porque às vezes a gente pega alguns pacientes que vêm, né, com T3 manipulado tratando o hipotireoidismo. Não é indicado, tá bom, gente? Não pode manipular o hormônio tireoidiano. Não deve ser tomado. Olha, para vocês que estão entrando, como a doutora Pamela Brizola, Denise da Silva já tem mais tempo. Apertem no coração, chuva de coração, para gente que a gente gosta. E tem mais uma coisa, a gente falava do tumor de adrenal, passou umas perguntinhas aí, alguém que teve um câncer de adrenal, né, que tem como fazer a adrenalectomia, que é tirar toda a glândula. Sim, Cláudio. Uma vez que tem o diagnóstico, né, de FeL ou de câncer de adrenal, precisa fazer a adrenalectomia, que é a retirada, sim, da glândula adrenal. Né? Precisa mesmo, o tratamento é cirúrgico. E aí o diagnóstico que mais parece, assim, com a pessoa que vem já com uma disfunção adrenal, que também vai cursar com tremor, também vai cursar com insônia, quadro de síndrome do pânico, né? A pessoa tem uma taquicardia, ou não a síndrome, é o ataque do pânico. A pessoa vem com uma taquicardia, com uma sudorese, e já pensou, se ela fica sendo tratada como um ataque do pânico, né? Se não se faz uma investigação diagnóstica mais precisa para falar, olha, isso está acontecendo demais, né? Não é por aí. Desculpa, eu perdi a sua conexão, ficou um tempinho mudo. Como é? Sim. Falando sobre o paciente que vem, parecendo que é um quadro desse de alteração de adrenal, porque a adrenalina é esse hormônio bem famoso, né, que o pessoal gosta, aquela adrenalina. Sim, é esse mesmo, né? Adrenalina, noradrenalina, os sintomas, né, o paciente vai estar com hipertensão, taquicardia, crises de ansiedade, tremores, sudorese, às vezes cefaleia associada,
Então, realmente parece um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. E quando a gente vai pensar em investigar adrenal, então esses pacientes que têm hipertenso, que dificilmente consegue controlar com 1, 2, 3 medicações, então aquele paciente hipertenso descontrolado, que vira e mexe o coração dispara, tem batedeira, né, tem as palpitações, tem tremores, então a gente, tem que despertar um pouquinho, apesar de raro, a gente tem que pensar em adrenal sim nesse paciente. Adrenal, né? Passou aí rapidamente uma perguntinha, acho que chega até numa hora boa, que é o chá de insulina. Mas antes do chá de insulina, a sibutramina, os tratamentos de obesidade. Você atende muito no seu consultório pessoas que vão para tratar obesidade? Sim, Cláudio. Né? Infelizmente, a obesidade tem crescido e os pacientes têm se conscientizado e têm procurado. Porque às vezes a gente não consegue, né, o paciente não consegue tratar sozinho. Às vezes ele já está fazendo uma dieta mais restritiva, mais hipocalórica, já está associando atividade física e a resposta é pequena. Então, às vezes a gente tem que lançar a mão, sim, de um tratamento medicamentoso para esses pacientes. E ajuda, né? É um conjunto, todo mundo se ajudando. Mas tem muita gente que está na academia, quero perder ali peso de uma hora para outra, e arranja um preparado, uma garrafada, um chá. Como é que é isso? Cláudio, o Me tratamento... conta no celular. Sim, o tratamento da obesidade, nós temos poucas drogas disponíveis. E assim, não entra, a gente não costuma prescrever, os endócrinos não costumam prescrever os chás, os estimulantes. Então, quando a gente precisa entrar com tratamento medicamentoso, a gente tem uma classe de tratamentos que a gente vai individualizar. Mas a gente recebe, sim, pacientes que vêm de academia tomando testosterona para diminuir massa gordurosa, né, massa gorda e aumentar a massa muscular. Às vezes a gente observa para pacientes que estão usando o GH, que é o hormônio de crescimento. Então, assim, dentro do tratamento da obesidade, essas classes, elas não fazem parte. E a gente também pega aqueles pacientes que estão tomando chazinho, achando que às vezes é inofensivo, mas nem sempre. Ontem eu atendi uma paciente obesa, com hipotireoidismo e hipertensa. E ela estava tomando um chá que a vizinha orientou. Então ela levou para mim, tinha várias associações, gengibre, canela, cafeína, e a gente lá não tinha nem a concentração disso. Eu não sei se é liberado ou não pela Anvisa. Mas o que acontece? Ela estava tomando esse chá achando que era inofensivo. Como tem cafeína, diminui a absorção do hormônio tireoidiano. Então, ela já estava com hipotireoidismo descompensado. E ela estava hipertensa durante a consulta. Então, por conta dessas ervas estimuladoras. Então, às vezes parece tão inofensivo, né, que vai fazer o bem, que assim, mal não vai fazer, e às vezes faz mal, sim, né? Pode descompensar um hipotireoidismo, pode aumentar a hipertensão. A doutora Pamela falou aqui, pessoas que perdem muito peso repentinamente, sem esforço, por perda de apetite, por ansiedade. Eu já tenho diagnóstico de ansiedade generalizada. Qual o tratamento ideal? Esta pergunta é para mim. O tratamento ideal é seguir o PENTA. O PENTA é um acrônimo que está lá no meu canal do Instagram. Vai lá e veja. Inclui prática de exercício, meditação, planejamento, além de outras práticas positivas, como fazer exercício. Aí tem que fazer o controle da ansiedade, sair dos fatores que são os precipitantes da condição ansiosa. Muitas vezes trabalho, filho em casa. Agora todo mundo com filho em casa. Por falar em filho, já pensou ter 3, 4 filhos? Como é que acontece, né? Eu tenho 4, né, Cláudio? Então, assim, a casa é uma loucura. Hoje tá uma paz. Hoje tá uma paz. Todo mundo na casa da avó com o maridão. Mas precisa de energia. Ô, Cláudio, existe algum... Me conta. Em relação a essa pergunta que te fizeram, né, uma perda de peso assim, inesperada, e com perda de apetite, e a paciente, né, não estava se planejando perder o peso, de repente ela perde muito peso. Claro que ela precisa, entra no Insta, vê o Penta, mas vamos afastar também, né, um quadro de hipertireoidismo, que às vezes é muito rápido, o paciente perde peso muito rápido por conta de uma hiperfunção da tireoide. Hiperfunção da tireoide.
E a medicação, tem algumas que ficaram muito famosas, né? Atualmente acho que é Victoza, né? Que se usa muito no endócrino para emagrecimento, mas e sibutramina, que ela é campeã. Ainda hoje ela é muito usada e muito falada. Dentro da psiquiatria, como é que é a sua avaliação? Sibutramina, a gente sabe que ela foi criada para ser antidepressivo. Ele é um inibidor de recaptação de noradrenalina e de serotonina. E aí, com o passar do tempo, o pessoal começou a observar aqueles efeitos colaterais, que na verdade não é efeito colateral, né? Os efeitos outros que acabam sendo os principais. Foi descontinuada, a psiquiatra não usa mais como antidepressivo, aí a bula passou a constar que ela é para tratamento de obesidade. Quando tem um índice de massa corporal maior do que 30, ou em outras condições, quando está associado, né? Isso mesmo. Cláudia, a sibutramina é uma boa medicação? Sim. Né? A gente prescreve muito, eu prescrevo muito no consultório. Ela tem bons resultados para aquele paciente que tem muito apetite, paciente que tem muita fome. Então, para esse paciente, funciona muito bem. Para aquele paciente beliscador, não. A gente tem que pensar numa outra terapia. Mas a gente tem que avaliar se o paciente é um paciente depressão, que às vezes é polimedicado por conta da depressão, de um transtorno ansioso, de um paciente bipolar. Então, nesses pacientes, eu não entro. A não ser que seja um paciente assim, que tem um transtorno de ansiedade muito leve e, de repente, não está não está usando nenhuma medicação psiquiátrica, e você consegue até usar. Caso contrário, a gente tem outras drogas, como você falou. A liraglutida, né? O Victoza, o Saxenda, e esses são bem tranquilos. Na parte psiquiátrica, na parte neurológica. Então, às vezes o paciente faz um acompanhamento psiquiátrico, está fazendo ganho de peso, ela é uma ótima medicação. Emagrece mesmo? Sim, a sibutramina faz perda de peso, né? Assim como a liraglutida. Se espera-se de um 5 a 10% do peso corporal. Claro que o tratamento para a obesidade medicamentoso não é isolado, né, Cláudia? O paciente precisa cuidar da alimentação, então ele precisa fazer uma reeducação alimentar, precisa diminuir carboidratos, aumentar proteínas, aumentar fibras, fazer atividades físicas regulares. A medicação ela vem como uma ajuda, né? Um adjuvante, um conjunto de coisas que o paciente tem que se atentar. Mas a medicação ajuda sim. Entendi, medicação. Essa pergunta aqui, ela parece aqui que é uma dúvida boa, porque é da Pamela, está bem participativa. Biotônico Fontoura, para quem está sem apetite, resolve? Lembra isso daí? Parece uma... Se lembra do passado, como é que era a formulação? O biotônico Fontoura, ele é alcoólico, porque era um aperiente, né? O álcool pode aumentar o apetite. Funcionava com esse princípio aí do aperitivo, que as pessoas ainda hoje usam aí alguma mistura alcoólica. E aí funcionava, mas veja você que curioso, né? A gente tomando biotônico e ficando bêbado. Hoje a fórmula do biotônico não tem mais. Eu não sei o que tem na formulação do biotônico, você sabe, Fena? Ele tem algumas os estimulantes do apetite, tem, eu acho que um pouquinho de vitaminas do complexo B no biotônico Fontoura. Alguns pacientes falam que usam, e quando usam, a intenção é essa mesmo, de abrir o apetite, né? Funciona, eu não tenho o hábito de prescrevê-lo, mas a gente observa que funciona sim. Eu não sei, eu acho que vai mais para o efeito placebo, hein? Tem isso, né? Agora, com esse coronavírus, tem essa discussão voltando. Foi inclusive uma pergunta enviada sobre a medicação. Como funciona para o CFM ou para o médico prescrever essas medicações ditas off-label? Esse off-label é aquelas que não estão no rótulo, né? Que não são as que não está na bula dela aquela indicação. Então, hoje tem-se usado algumas medicações pensando que vão ajudar em outra. Então, a resposta da pergunta é sim. O CFM ele não inibe, só que ele, ao mesmo tempo, fala que é responsabilidade do médico fazer algumas preparadas. E aí você vai encontrar também todos os tipos de profissionais que vão prescrever tratamentos que são inócuos e com interesses outros, né? O efeito placebo está em tudo. Biotônico talvez se encaixe nisso, não sei, mas a pessoa só de fazer uso de uma medicação achando que vai ter um efeito, ela acaba tendo. Inclusive para obesidade, certamente há estudos aí que falam do efeito placebo,
a tendência é que não seja permanente, né? Tem um efeito por um tempo. Por isso, a necessidade do respeito ao princípio ativo da droga. Cláudia, é isso mesmo, né? A gente tem que ter atenção naquilo que está liberado, né? Se a Anvisa, a gente tem que cuidar, né? Porque às vezes pacientes fazem uso de medicações diversas, fitoterápicos, que às vezes não tem a liberação pela Anvisa. Então, assim, os medicamentos precisam ser regulados pela Anvisa, precisam ser autorizados. Normalmente, a gente segue a bula, né? Então, assim, se off-label não está na bula, isso precisa ser muito bem conversado com o paciente. Ó, não está na bula, você não vai encontrar isso, mas é possível, no seu caso, fazer essa associação, usar essa medicação, mas o paciente tem que estar bem esclarecido disso, né? E às vezes a gente fala assim, o off-label bonzinho, porque no próprio tratamento da obesidade, tem medicações off-label, que a gente sabe que vai fazer, assim, o estudo não foi específico para a obesidade, mas a gente sabe que o efeito colateral, um dos efeitos, é a perda de peso. Então, o paciente tem que ser muito bem esclarecido. Normalmente, eu procuro usar aquilo que está em bula, né? Mas quando não é assim, o paciente tem que estar bem, bem esclarecido do motivo de estar usando e os efeitos, né? Bons e ruins, os prós e os contras. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui, que essa aqui é uma dúvida minha. Qual foi o tratamento que chegou no seu consultório mais esquisito já prescrito por qualquer um, pela vizinha, pelo médico, nutricionista, chegou no seu consultório? O mais esquisitão para emagrecimento. Você olhou assim, mas que é isso? Que ideia é essa? Cláudio, são essas fórmulas que tem tudo, né? São vários fitoterápicos com chá verde, com hibisco, com canela, com gengibre, com cafeína. Aí eles associam antidepressivos, colocam lá um antidepressivo com inibidor da recaptação de serotonina ali no meio e hormônio tireoidiano, T3. Então, assim, juntam tudo, pedem para o paciente manipular e o paciente toma, né? Eles seguem uma orientação, né? Infelizmente, ainda acontece. Aí quem tem predisposição a desenvolver um quadro de mania, vai abrir uma mania, quem tem aí transtorno bipolar. Aí quem tem aí uma predisposição até cardiológica, pode ter aí uma alteração aí de ritmo cardíaco para parar em emergência. Risco de osteoporose, né? Pelo hormônio tireoidiano, então é o que você falou, distúrbios psiquiátricos, alterações cardíacas, com taquicardia, risco de fibrilação atrial, a longo prazo, risco de osteoporose. Então, só que o paciente vai emagrecer, né? O paciente emagrece, mas ele, infelizmente, ele não sabe do mal que está fazendo, né? Dos efeitos adversos da medicação. E quando ele descobre, às vezes já pode ser tarde, né? Algumas coisas a gente não consegue reverter. É muito comum na nossa cultura, né? Ou pega até uma receita com um médico amigo, ou vai ali na da vizinha, ou na internet, né? O mercado negro. Aí pega alguma coisa falsificada e que sim, faz efeito, mas vem com efeito colateral. Sem avaliação sai muito mais caro. Imagina, desenvolver um quadro psicótico da custa de emagrecer, é esquisito, né? As pessoas se arriscam à estética, à beleza, ou à noção falsa de que isso é bom. Né? E tá aí, ó, o comentário do Dr. Caio Molino, fica magrinho, depois que morre. Morre e fica magrinho. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não tem que pensar o paciente não pode pensar só na perda de peso em si, né? Só na questão estética. Mas cabe ao profissional de saúde orientar, porque o paciente não tem todas essas instruções. Então, quem está acompanhando tem que ser esclarecido, tem que orientá-lo da melhor forma possível. Não pode ver como objetivo central a perda de peso e pronto, acabou. Esquecer dos efeitos colaterais, né? Até mesmo quando a gente usa anabolizantes, eu tenho pacientes que chegam no consultório usando testosterona em níveis bem altos, você percebe que elas estão mais emagrecidas, com menos massa gorda, mais massa muscular, só com algumas alterações irreversíveis, né? Fala, pele que melhora depois, mas infertilidade, e às vezes elas estão expostas a isso, pensando no benefício maior, que é perda de peso, massa muscular, aquele corpo perfeito, e quando elas se dão conta, as alterações internas, a infertilidade é irreversível. E aí não dá para voltar mais, né? Isso aí eu penso nas mais
imediatas, né? Vai lá, briga com o chefe, perde emprego, faz uma desarmonia em casa, o filho fica prejudicado com uma alteração aí que a pessoa já tem de ritmo circadiano, de sono. É. Só que ficou magrinho. Ficou magrinho. E aí o que você falou, né? Tem a parte psiquiátrica, né? O paciente fica mais instável psicologicamente, né? Oscila entre um quadro maníaco, né? De bipolaridade, mania, hora depressão, quadros psicóticos pela medicação. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E agora, já encaminhando para o final, Fernanda, agora é a hora de a gente falar para os espectadores que estamos na hora das suas considerações finais. Mas pode mandar picape e pergunta ainda, hein? Enquanto isso, a doutora Fernanda vai já falando o recado especial para todo mundo. A gente abordou algumas doenças, né, Fernanda? A intenção era falar dessa interface. Do que parece da endócrino, que pode ser da psiquiatria, do que é da psiquiatria e é da endócrino, e o principal, né? O paciente é um só. Muitas vezes ele vem com as duas coisas. Vem com uma alteração que não descarta a outra. Não é porque tem um hipertiroidismo ou uma alteração de adrenal que ela não vai ter também uma alteração de ansiedade ou um transtorno bipolar do humor ou uma depressão já bem agravado já há bastante tempo. Eu acredito que o paciente bem acompanhado, né, o profissional que estiver acompanhando, o psiquiatra vai ter esse cuidado de avaliar a questão hormonal, aquilo que está mais associado ao quadro de depressivo ou transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que ele vai ter esse cuidado de investigar. E assim como né, quem está na endócrino e o paciente com quadro, às vezes, depressivo e que tem um hipotireoidismo instalado, que ele trata o hipotireoidismo e o paciente ainda não melhora do quadro depressivo, ou melhora muito pouco, ele vai pedir ajuda, né, para o psiquiatra, assim, opa, tem mais alguma coisa além, né? Então, acho que tem que andar muito juntos, né? Saber que alterações hormonais vão influenciar na parte psiquiátrica, e a parte psiquiátrica também, se as alterações hormonais não estiverem bem reguladinhas ali, vai atrapalhar todo o tratamento psiquiátrico junto. Isso. O que eu falo como minhas considerações finais aí não vá perseguir uma finalidade estética. A gente acabou focando mais na obesidade, mas a gente sabe que aqui no nosso público, na nossa audiência, a gente tem psicólogo, psiquiatra, colegas médicos do acelerador, que é onde a gente se conheceu, né, Fernanda? E tem também pessoas que você tratou, uma já falou, pacientes também, além dos amigos. Mas o recado vale para todos, né? Porque independente da pessoa ser profissional ou o paciente, sempre vai ter aquilo, eu quero tomar uma medicação para ficar mais ativo por um período da minha vida, tem um concurso, eu quero emagrecer para tal, na praia, ou com qualquer motivação que é humana, né, que cabe a nós todos. E o Caio já colocou, equilíbrio hormonal e da mente. É verdade. A Viviane já também aplaudindo. Se você faz um controle, a tendência é não ficar pior. Qualquer chá que seja vendido aí, é lógico que não vai fazer aquilo. Se fosse tão fácil, o esforço é o que leva a ter o efeito maior para o seu corpo, mais permanente, né? O equilíbrio que foi citado. Aí, vai tomar um chá, você vai ser diurético, você emagrece perdendo água, vai ficar desidratado, vai perder eletrônico, dor de cabeça, confusão, e depois tudo voltar. Não é só medir a massa numa balança que vai resolver ali a situação que a pessoa tem já de uma obesidade. Não quer fazer um exercício, né, Fernanda? Não quer mudar um hábito, quer continuar aí fazendo loucuras de maratona de qualquer coisa, Netflix ou de concurso, acaba dando errado. Não existe um tratamento milagroso para a obesidade, né? Eu falo para os meus pacientes, se existisse uma fórmula milagrosa, assim, que o dinheiro pudesse comprar, a gente não teria artistas sobrepeso ou obesos, empresários obesos. É um conjunto, né, Cláudio, que a gente precisa ter foco, que é perder peso, ter metas, e é um conjunto. Dieta, atividade física, se necessário, realmente a medicação. Isso para ela, Ana Maria falando aí, como não pirar e engordar durante a pandemia? Fala para mim. Estão ouvindo aí, Ana. Ô, Cláudio, nós vamos voltar para o Penta também, né? O Penta seria legal para ela, né? Para ela ver, né? No Instagram. Sim. Mas é um equilíbrio realmente de hormônio e mente, principalmente nessa pandemia, né?
a gente fica mais em casa, mais tempo ocioso. Uma das formas de prazer na nossa casa, realmente, às vezes, a alimentação, né, é prazerosa, então a gente acaba comendo mais, se exercita menos e acaba ganhando peso, né? Mas o paciente que tem essa consciência de que de hábitos saudáveis, ele vai vigiar mais, vai resistir mais, vai se controlar mais. E a mente tem que estar boa, né? Porque se tem pacientes ansiosos que se voltam para a comida. Sim. Fernanda, achei muito interessante seus ensinamentos, seus conhecimentos, e acho que você, com seus pacientes, né, essa sua paixão, seu amor, que está lá, endocrinologia com amor, transparece aí no jeito que você aparenta todo no seu ambiente aí, que é essa atenção que tem que ter com o paciente, entendendo que cada um tem um momento em vida, mas que também há de haver a responsabilidade para o paciente mudar. E eu, então, me despeço agradecendo você aí, seu tempo, para nos brindar com tanto conhecimento. Cláudio, foi um prazer participar dessa live com você. Obrigada. Foi muito bom. Eu quero agradecer até o pessoal da Secretaria de Saúde participou, do CAPS 2, familiares, pacientes. Então, agradecer a todos que participaram dessa live com a gente. Eu acredito que eu tenha aprendido também nessa live. Espero ter passado um pouquinho para eles também. E valeu pela oportunidade. Esperamos ter outras, né, Cláudio? Se tudo der certo. Vamos fazer. Então, chuva de corações e aplausos para a doutora Fernanda, enquanto eu aperto o botão do tchau. Gente, tchau para vocês. Uma boa noite. Tchau, Cláudio. Gostou dos aplausos, Fernanda? Ótimos os aplausos. Muito bom. Gente, parabéns. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado muito e até bom. a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite.